Olá pessoal, vou trazer para vocês hoje uma aula de hematologia e vamos começar com o leucograma. Nesse módulo vai ser importante as noções de leucograma. A ciência da hematologia estuda o sangue e suas doenças, os diagnósticos hematológicos, como as doenças do sangue, doenças manifestadas no sangue, e as doenças de outros órgãos, mas que necessitam do sangue como meio de transporte de suas células. Por exemplo, uma parasitose qualquer. O que eu vou observar no hemograma? Eu vou observar um aumento de número de células que pode me orientar no diagnóstico. Sempre lembrando que esse exame é complementar à clínica. A gente nunca vai tratar um hemograma. Posso também me orientar quanto a uns raciocínios de processos infecciosos. Então, que pode me sugerir aí uma infecção instalada. O hemograma completo vai classificar, enumerar e diferenciar os tipos de células que estão presentes no sangue, tanto a série vermelha quanto a série branca. Para isso, eu vou precisar do sangue total. Então, é preciso que eu me oriente e saiba como orientar também meu paciente quanto à coleta. Então, vamos fazer punção venosa, o sangue não pode estar coagulado, ele vai ser colocado num frasco contendo o anticoagulante. Tem vários tubos com cores diferentes, contendo anticoagulantes diferentes. Dependendo, então, do que eu vou precisar em análises clínicas, eu vou utilizar um tubo específico. Então, vocês estão observando aí as tampas de cores diferentes que no laboratório vocês vão encontrar. Podemos observar citrato, heparina, EDTA, fluoreto, são então anticoagulantes diferentes para exames diferentes. O método da colheita, então, de 3 a 5 ml de sangue, é muito importante a gente observar o tempo de transporte entre a área de coleta e a área de trabalho. Ele vai ter que estar refrigerado também posteriormente, mas o ideal seria preparar o esfregaço sanguíneo já no momento da coleta. Então, coletei, já faço a lâmina e vou deixar secar essa lâmina para corar. Como é que a gente vai interpretar esse laudo? A avaliação, ela vem desde o momento da coleta, que eu vou observar a qualidade desse sangue. Depois, no microscópio, eu vou observar as alterações das células sanguíneas. E assim vai me refletir a evolução da doença. E, ao mesmo tempo, vai me auxiliar no acerto da escolha da terapia. Então, tanto me ajuda, né, como complemento do meu raciocínio, como também na terapia. Então, não se esqueçam, um bom exame precisa de uma boa colheita, um bom processamento e uma boa interpretação. E é o que a gente vai trabalhar aqui com vocês agora. É importante, antes de a gente discutir tudo isso, que vocês vejam a eritropoese, né? Eu gostaria que vocês entrassem de alguma forma e estudassem a eritropoese, começando lá das células indiferenciadas mieloides, as células indiferenciadas linfóides, que vão depois dar origem a todos os grupos celulares. É importante para a gente poder continuar a entender a interpretação desse exame. Então, vocês, as células, os leucócitos, esse é o segmentado com seu lóbulo trilobulado, todo segmentado. Esse é o eosinófilo, então a gente vê aí os grânulos todos laranja, uma célula bem alaranjada, escura. Novamente o segmentado, trilobulado. Esse é um linfócito que tem um núcleo redondinho. Esse é o bastonete em cima, e são duas células chamadas bastão. Então, aqui nessa a gente pode observar as células juntas, né? O linfócito, o monócito, o granulócito segmentado, o neutrófilo, né? Temos o basófilo e o eosinófilo. No leucograma, nós vamos encontrar grupos celulares dos bastonetes aos linfócitos, que vocês estão observando aí.
E a gente vai observar que eles são subdivididos em 3 grupos, que a gente vai chamar de granulócitos, monócitos e linfócitos. Então, deem uma estudadinha, olhada na internet, vejam com bastante paciência cada grupo celular desse, sabendo que todos eles são produzidos na medula óssea, desde o embrião dentro da barriga da mãe. Aqui a gente está observando a divisão morfológica, granulócitos, monócitos e linfócitos. Então, os monócitos e os linfócitos são mononucleares, ou seja, tem apenas um núcleo. E os granulócitos têm os seus grânulos no citoplasma. A observação dos leucócitos no hemograma é importante porque ela vai apontar processos inflamatórios e elementos celulares que, porventura, podem estar presentes na inflamação. O que mais interessa ao médico é a interpretação. Esse exame é realizado pelo bioquímico, pelo biomédico, e o que importa para o médico é a correlação do resultado desse exame com a clínica. Um leucograma pode ser considerado anormal, né? Nós vamos identificar aí processos patológicos. Podemos observar também anomalias leucocitárias, né, em achados clínicos. Vai ajudar muito no raciocínio clínico e pode levar aí a um diagnóstico. Então, para se chegar a um diagnóstico, vai ser necessário diferenciar um normal de um patológico. Vou insistir ainda nas subdivisões. Então, nós vamos ter leucocitoses, que a gente vai chamar de fisiológicas ou patológicas, e assim a gente vai ter que observar esses grupos celulares, como os neutrófilos, que são subdivididos em bastonetes, metamielócitos e segmentados, eosinófilos, basófilos e monócitos. Os neutrófilos ficam por volta de 60%, eosinófilo por volta de 2 a 4, basófilo 0 a 1 e o monócito de 4 a 8, linfócito de 20 a 30%. Isso na contagem diferencial. Quanto à nomenclatura, nós temos os sufixos penia, que vai indicar a diminuição desse grupo celular. Então, a gente vai utilizar o termo citopenia, né, que indica essa diminuição da contagem celular. O sufixo filia ou citose vai indicar um aumento na contagem desses grupos celulares no sangue. Exemplo, neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monocitose, linfocitose. Quando a gente observa um desvio no aumento de alguns grupos celulares, a gente pode fazer um raciocínio diferente. Eu vou chamar, então, de desvio à esquerda quando existe um aumento de neutrófilos imaturos, ou seja, um número aumentado de bastonetes. Isso vai indicar um processo agudo de lesão inflamatória. Quando tem um desvio à direita, é um aumento no número de neutrófilos velhos, ou seja, os segmentados. Isso vai indicar mais uma infecção crônica. Esse é um metamielócito que precede o bastão e ele não pode estar no sangue normal. Esse é o segmentado que apresenta, então, indentações, constrições no seu núcleo, que dão a impressão de lobos. Bastonete, o nome vem justamente porque o núcleo é em forma de bastão, em forma de ferradura. Neutrofilias, a gente vai encontrar infecções bacterianas, então eu vou ter aumento tanto de segmentado quanto de bastonetes. Nas infecções virais, nós vamos observar uma linfocitose. Qualquer infecção viral, esse grupo celular vai estar aumentado no hemograma. Monócitos, na verdade, são os macrófagos que vocês vão estudar no módulo e que vão estar presentes também em respostas inflamatórias, tanto aguda quanto crônica, tá? Quando eles estão aumentados, eu vou chamar de monocitose. Agora, nesse momento, no módulo não vai ter tanta importância para a gente. Olha que lindo esse monócito. O núcleo chanfrado, o citoplasma cheio de inclusões, a gente está vendo bastante vacúolo dentro da célula. Os eosinófilos, quando aumentados, indicam infecções parasitárias ou processos alérgicos, inflamações autoimunes, em casos de hipersensibilidade. Olha ele aí, com os grãos alaranjados por todo o citoplasma celular.
O aumento do basófilo, chamado de basofilia, não tem um valor clínico importante. Acontece nas hipersensibilidades. Olha ele aí, com seus grânulos basofílicos corados de roxo. Esse quadro mostra os valores de referência. Nós temos tanto para a contagem relativa quanto para a contagem absoluta. O que significa isso? A contagem relativa, eu vou contar 100 células e vou observar todos os grupos celulares que vão aparecer na minha lâmina. Então, para isso, eu preciso de uma lâmina corada e aí eu vou observar essa lâmina e vou contando todos os elementos que me aparecem na objetiva. O contador de células vai me indicar ou vai fazer com que eu pare essa contagem quando ela completar 100 células. Dessa forma, eu vou poder, no final, avaliar quantos grupos celulares ou quantos por cento no número de células em 100 eu observei. Então, aqui a gente pode observar que os bastonetes, eles estão na contagem diferencial ou relativa entre 1 a 5%. Esse está dentro do valor de normalidade. A mesma coisa, 50 a 60% para os segmentados, eosinófilos de 1 a 4%. Então, eu vou contando as células, o aparelho trava quando eu concluo 100 células. Abro um parênteses aqui para pedir para vocês estudarem a origem dessas células. O bastão é um neutrófilo também, como o segmentado. Só que o bastão é mais jovem e o segmentado é uma célula madura. É a mesma célula, apenas em período de maturação diferente. Por isso que quando eu falo que desvio à esquerda, tem mais bastão. A esquerda no sentido da origem da célula, ou seja, desvio para a medula que dá origem a esse grupo celular. Por isso eu chamo de desvio à esquerda para a medula. Mais uma vez, estudem a hematopoese. Já a contagem absoluta, ela vai ser feita dentro do aparelho, que vai contar por milímetros cúbicos do sangue total. Na hora de interpretar, é muito mais importante a gente observar o valor absoluto em relação ao valor diferencial ou a contagem relativa. Ele tem muito mais expressão diagnóstica do que em porcentagem. Então, nunca vou olhar só a lista, né, aquelas porcentagens das células. Eu tenho que observar tanto a contagem relativa e comparar com a contagem absoluta, que tem um valor maior. Resumindo, nós vamos ter na contagem relativa e absoluta esses números aumentados ou reduzidos. Quando eu tenho uma neutrofilia com desvio à esquerda, eu posso imaginar infecções por bactérias, porque eu vou precisar de fagocitose. Então, esse grupo, os neutrófilos, são responsáveis pela fagocitose. Por isso, os antígenos extracelulares induzem uma neutrofilia. Ao passo que quando eu tenho o número de linfócitos aumentados, isso significa que o antígeno é intracelular, vai demandar uma resposta de lise celular das células que estão infectadas. Por isso, os neutrófilos, geralmente os CD8, são aqueles grupos celulares e as NKs, que também é um linfócito grande granular, que são responsáveis, então, em eliminar essas células infectadas. Então, é importante esse exame porque ele nos ajuda a raciocinar se o antígeno é de natureza intra ou extracelular. Por isso que ele pode nos complementar a clínica. Nunca eu vou tratar um hemograma. Essa aula é apenas para ajudar vocês a enxergarem o que é mais importante. Vocês vão ter que pesquisar mais a respeito e complementando as informações que eu trouxe para vocês aqui. Fico aberta à disposição para qualquer outra informação que vocês precisem. Eu gostaria que vocês fizessem a correlação do leucograma com as respostas imunológicas, pois vocês estão dentro do módulo Mecanismos de Agressão e Defesa, ok? Boa sorte! Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e que eu tenha ajudado.